estar conosco aqui na igreja, porque não tem coisa melhor do que estar em comunhão. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos. O pessoal da Data Show ali vai colocar também, projetar. Então, você tem a liberdade de estar usando a sua Bíblia e também olhando para a tela. Romanos 15, versículo 4. Nós vamos falar hoje sobre os maus conselhos de Faraó. Também poderia dizer propostas de Faraó, ou talvez ainda os conselhos, as instruções que Faraó nos dá. E hoje, então, nós vamos tomar cuidado, porque são instruções ruins. Mas Romanos capítulo 15, e o versículo 4 diz assim: porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. Paulo, quando ele escreve esse texto, ele estava dizendo que de Gênesis até Malaquias, tudo foi escrito para o nosso ensino. Não só, claro, que também o Novo Testamento, mas é que aqui nós vamos falar hoje sobre Faraó. Faraó é um texto, é uma história que acontece no Velho Testamento. E muitas pessoas questionam, mas Paulo está dizendo, todas as narrativas foram escritas para a nossa formação, para a nossa consolação. Tem gente que questiona, então, como eu estava falando, mas cada verbo, cada palavra, tudo foi escrito para o nosso ensino. Portanto, devemos abrir nossos corações, devemos receber esses ensinamentos. No livro do Êxodo, vemos a história de escravidão por mais de 400 anos do povo hebreu. O Egito aqui, hoje, no contexto que vou trazer a palavra, o Egito aqui simboliza o mundo, e o faraó simboliza Satanás. Nem sempre o faraó tem essa tipologia. Se a gente pega a Bíblia, lá em Gênesis, por exemplo, capítulo 37 em diante, a história de José, o faraó foi bom, não tem aquele contexto. Mas hoje, o contexto que eu quero trazer para nós nessa noite é dessa maneira, uma tipologia, como que o Egito é um tipo de mundo, é um mundo, e Faraó é como o inimigo, é como Satanás. Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito e das garras de Faraó, das garras de Satanás. E introduzir o povo de Deus a Canaã, a terra boa, a terra espaçosa, a terra cheia de esperança, a terra que mana leite e mel, a terra que faz o povo de Deus ter uma vida doce, uma vida prazerosa, uma vida alegre, uma vida de esperança. Faraó, por sua vez, não queria deixar o povo sair do Egito, de jeito nenhum. E Deus então fez um trabalho com aquele povo. Você deve conhecer a história de Moisés, mas eu vou aqui fazer um breve relato para conscientização de todos. Talvez alguém não conhece direito. Naquela época, o povo de Deus, depois que José morreu, o povo ainda ficou por mais 430 anos lá no Egito. E o que acontece? O povo de Deus começou a crescer muito, nascia muita gente, e o faraó começou a ter medo que aquele povo se transformasse num grande exército e dominasse o Egito. Então o faraó editou lá um decreto que a partir de uma época não era mais para deixar que nascesse filhos homens. Então quando uma mulher ficasse grávida, pensa só no desespero, pois 50% de chance era para que o filho fosse morto. Já que naquela época, quando nascia um homem, era para matar. É assim que o faraó determinou. Se nascesse mulher, bom, mulher poderia servir para escravidão, para serviços domésticos, para vender para outros povos, enfim. Mas o homem, como ele poderia depois virar um grande exército, então tinha que morrer. E foi nesse contexto que nasce Moisés. Moisés nasce
mas há ali todo um trabalho, um agir de Deus. A irmã de Moisés, ela sabia o momento em que a princesa, a filha de Faraó, ia banhar-se no rio. Então ela tinha uma ideia, e junto com a sua mãe, elas decidiram colocar Moisés dentro de um cestinho e deixar ele ao léu, nas águas do Egito, mas bem no momento em que a princesa fosse tomar o seu banho. Quando a princesa viu aquilo, aguçou-se-lhe a curiosidade. Ela falou: nossa, mas o que é aquilo? Vamos lá, pegue. E pegaram, e abriu, e era um bebê. E Deus moveu o coração daquela mulher, e ela não permitiu que matassem. E aquele moço, aquele menino, cresceu, teve educação de príncipe, pois era filho da filha do faraó nesse sentido. E esse príncipe que Deus colocou era nada mais, nada menos do que Moisés, o libertador do povo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei como está a tua vida, pelo que você tem passado, mas uma coisa eu sei. No domingo passado, eu estava assistindo o culto pela internet, pelos motivos que já falei antes, e o pastor estava falando sobre o plano B. E a gente então, olhando, e há aquela palavra que diz assim, que os homens, eles fazem os planos, mas quem dá a palavra final é Deus. E foi assim. Talvez o plano lá do faraó é para que todos os meninos fossem mortos, mas Deus tinha um plano B ali, e Moisés não morreu. E depois que Moisés cresce, tem todo um contexto, que eu não vou aqui relatar para não ficar muito grande, mas quando então chega a hora de Deus libertar o povo, Deus levanta Moisés. Moisés diz assim: mas eu sou ruim de palavras, eu não tenho condições de falar. E Deus diz: não tem problema, Arão vai com você. E Deus então levanta Moisés e Arão. E Deus começa a trazer para o Egito algumas pragas, para que Faraó então ficasse preocupado, e para que o povo também pudesse conhecer o poder que Deus estava colocando em Moisés. Porque vinha a praga, Moisés orava e a praga ia embora. Ou então Moisés usava aquela vara que ele tinha, e aquela vara então Deus permitia que acontecesse alguma coisa sobrenatural. E nesse contexto de pragas, a primeira praga que acontece lá foi quando a água dos rios, tudo se transformou em sangue. A gente vê essa história, não vamos aqui discorrer sobre ela, mas ela está em Êxodo capítulo 7, versículos 17 até 25. Depois, tudo bem, as águas, o pessoal ia tomar água, pense, elas estavam todas sangrentas. Depois vem a segunda praga, que é a praga das rãs. Êxodo 8, do 2 ao 13. Pensa só que situação. A mulher ia lá pegar o arroz para fazer, tinha rã dentro da lata de arroz. Ia deitar, quando pegava o travesseiro tinha rã debaixo, em cima, do lado, em toda parte tinha rã. Quando ia tomar banho, meu Deus, uma rã no banheiro. Talvez muitas de vocês já devem ter passado por isso, e devem ter dado uns gritos, porque a maioria das pessoas tem um pouco de medo disso, né? Mas enfim, e rã por toda parte. Depois vem a praga dos piolhos, Êxodo 8, 16 a 19. Depois ainda vem a praga das moscas. Pensa só que situação. Você, nesse período que nós temos passado de Natal e Ano Novo, às vezes nós estamos comendo ali, e aqueles mosquitos rodeando e perturbando. Aquela praga era 1000 vezes pior do que isso. Mas Deus era Deus. Moisés orava e aquela praga era desfeita. Depois vem a praga da peste sobre bois e vacas, Êxodo 9, do 1 ao 7. E depois ainda vem a praga das feridas sobre os egípcios. Então, eles tinham feridas por todo o corpo. Sentava, ai meu Deus, ferida. Deitava, não importa de que lado, tinha ferida. Que situação. Talvez você já teve alguma ferida, e você vestiu alguma roupa, alguma meia, alguma coisa, e quando foi tirar, estava grudada ali. E agora? Puxa, não puxa, puxa, não puxa. Pois é, era 1000 vezes pior do que isso. Depois ainda, isso está em Êxodo 9, né, do 8 ao 12. Depois a sétima praga é a chuva de pedras, ou granizo e fogo, Êxodo 9, do 13 ao 35. Vem ainda a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, Êxodo 10, do 1 ao 20. Vem ainda a nona, que era as trevas e a escuridão total. O pessoal
Diz que a coisa era tão feia, eu, por exemplo, sou cego. Mas eu consigo, para mim não é uma escuridão. Talvez vocês perguntem assim, como que é a vida para você, que não enxerga? E as pessoas fecham o olho e pensam que é aquilo ali. Não é. Não é aquilo ali. Não é um escuro terrível. É como se fosse, como é que eu vou dizer? É como se fosse meio cinzento. Então não é escuridão, né, meio nublado, meio, sabe? Mas talvez dá para dizer que é isso, é um tipo de cinzento. Mas essa praga aí era 1000 vezes pior que isso. E está em Êxodo 10, do 21 ao 29. Finalmente vem a 10ª praga, que é a morte de todos os primogênitos. Êxodo 11, 12. Então foi um período terrível, e sempre o faraó tentava achar um jeito, e sempre Deus mandava outra praga, e o faraó então, não, tá bom, e aí Moisés orava, e a praga ia embora, e assim eles foram vivendo. Faraó então, ele dá 4 conselhos maus para Moisés. É importante entender que hoje nós temos ouvido esses conselhos. São as 4 propostas que o inimigo tem feito a mim e a você e a toda a humanidade. Moisés e Arão se apresentam a Faraó e dizem: nós vamos sair do Egito, nós vamos deixar o Egito, nós não vamos permanecer aqui. Deus quer nos levar para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Aí, eles vão colocar na tela Êxodo 8, 25. Nesse texto, então, a primeira proposta de Faraó. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Olha só a proposta que Faraó faz. Vejam o conselho que ele dá. Podem servir a Deus, mas nesta terra. Você pode cultuar o seu Deus, mas aqui mesmo, nessa terra. Você não precisa sair daqui. Não é necessário afastar-se do Egito. Isso é o Faraó dizendo, tá, gente? Você pode servir a Deus, você pode cultuar a Deus, mas permanecer no mundo e sob a influência do mundo. Você pode celebrar a Ele, honrar a Ele, sim, mas não precisa afastar-se do mundo. Não, deixar o mundo não precisa. Separar-se do mundo, para quê? Fique aqui, com os nossos costumes, a nossa linguagem, nossa música, nossos deuses. Permaneçam aqui. Por que, Moisés? Por que essa atitude, esse desejo radical de sair do mundo? Não, de romper com os costumes, não, para quê? Para que romper com as práticas, com as músicas, com os deuses, com as ideologias? É como se eles estivessem dizendo assim: vocês podem servir a Deus e a Faraó, podem servir a seu Deus e ao mesmo tempo permanecer debaixo da influência de Faraó. Afinal, vocês já estão aqui há mais de 400 anos, por que mudar agora? Sabe aquele jargão, a tal da síndrome de Gabriela, que diz assim: eu nasci assim, eu vou crescer assim, e eu vou morrer assim? Pois é como se o Faraó estivesse dizendo assim: não, você já está aqui há 400, para quê, Moisés? Não, fica aqui mesmo, para que mudar? Que bobeira, fica aqui mesmo, tá bom assim. Você pode adorar a Deus ficando aqui, qual é o problema? Fiquem aqui no Egito, fiquem aqui no mundo. O seu avô, o seu bisavô viveu aqui, seus antepassados cresceram aqui no Egito, envolvidos com as práticas do Egito. Por que sair agora? Fiquem aqui. Afinal, sair requer romper com amizades, romper com costumes, com práticas, com linguagem. Fica aqui, sirva seu Deus. Diga assim: Deus, olha, eu vou servir ao Senhor, mas, Deus, mas ao mesmo tempo, eu vou ficar aqui no mundo. Eu não vou abrir mão, Senhor,
de algumas coisas, alguns costumes que eu tenho aqui. Eu não vou abrir mão, Deus, de algumas práticas assim que eu tenho. Eu já estou tão acostumado, eu vou permanecer aqui no mundo. É como se fosse assim. Canaã é realmente uma terra boa, eu sei. É uma terra espaçosa, sim. É uma terra que mana leite. Não sei se você sabe, mas leite é tudo que há de melhor no reino animal. E mel é tudo o que há de melhor no reino vegetal. E Deus tinha prometido para eles isso daí, o de melhor no reino animal, o leite, e o de melhor no reino animal, o mel. Mas Faraó, não, mas para quê? Tudo bem, mas eu sei, Deus, Canaã é bom, eu sei, mas olha, por que romper? No Egito, no mundo, uma mentirinha de vez em quando não dá nada. Uma mentirinha de vez em quando é aceitável. Sexo fora do casamento, isso aí não tem problema, né? Enganar alguém. É isso que o Faraó, quando ele diz para ficar ali, é isso que ele mais ou menos está sugerindo. Manipular informações, enganar alguém. Se eu for para Canaã, Deus, aí eu vou ter que deixar isso. Aí eu vou ter que pautar a minha vida por santidade, por retidão. Eu vou ter que viver em uma vida 100% na sua presença. E que maravilha que é isso. Mas o Faraó achava que não e aconselhava as pessoas que não precisa. O Faraó estava dizendo, não, Moisés, não. Esse é o primeiro conselho ruim. Primeiro mau conselho que o Faraó dá. Adore a Deus. Você quer servir a Deus? Quer cultuar a Deus? Ok, vá à igreja, cultue a Deus, dedique ali umas 2, 3 horas por semana lá, num domingo, dedique-se a Ele ali, mas depois, na segunda, na terça, enfim, volte para o mundo. Volte para os costumes que você tem, que você tinha. Volte para as festinhas. Volte para o ambiente da piada, do engano, da manipulação. Não tem problema. Faraó dizendo essas barbaridades. E o que é pior? Então, no domingo, Faraó dizendo, no domingo, eu até deixo, vai, eu não impeço. Pode ir. Mas fica aqui no mundo. Não precisa romper com o mundo. Essa, então, é a primeira proposta de Satanás. Essa e é o que é triste, o que é complicado. Infelizmente, muita gente tem recebido essa proposta e vive uma vida dupla. Tem uma vida no culto, na celebração, e no resto da semana tem a sua vida, a sua maneira de negociar, de comprar, de vender, de estudar, de namorar, sua maneira de viver como marido ou mulher, maneira de se vestir, aí tem o seu jeito. E normalmente é o jeito que o mundo estabelece, a maneira que o mundo impõe. Então a primeira proposta, você pode cultuar, pode louvá-lo, pode até levantar as mãos, tá bom, eu permito. Mas fique aqui, debaixo da minha influência. Moisés não aceita. Moisés diz não e não. Então, vem o segundo conselho de Faraó. E esse está lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 28. Êxodo 8, 28. Está escrito lá. Então disse Faraó, eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe. Olha aqui, ó a pegadinha aqui. Não ireis muito longe. Vamos ver o que tem por trás desse não ir muito longe.
Então é o seguinte, tá bom, Moisés, já que você quer ficar aqui, já que você não quer ficar, eu permito, tá bom, vá em direção ao deserto, não muito longe, reúna toda a congregação, reúna o povo, e adore a Deus, e faça o culto a Deus, e celebre a Deus, e sirva a Deus, só que não precise ir muito longe. Ficar no deserto, irmãos, é abrir mão das promessas de Deus, é não adentrar no propósito de Deus, é ficar aquém da vontade de Deus para você, dos planos, dos desejos, das promessas, das realizações que Deus tem para mim, para você, para nós. Isso é ficar no deserto, é abrir mão. Não precisa ir a Canaã, Moisés. Desista de Canaã, desista da terra que mana leite e mel. Desista de toda vontade, de todo propósito. É isso que Faraó diz. Ele diz para desistir, sirva a Deus, mas sirva mais ou menos. Porque se você, Moisés, se você intensificar na sua vida com Deus, vão te chamar de radical, vão te chamar de fanático, vão te chamar de extremista, fundamentalista. Então, não, Moisés, não, sirva a Deus, mas fique no deserto. Não busque tudo aquilo que Deus tem para você, não, para quê? Abra mão dos sonhos de Deus a teu respeito. É o mundo, o Faraó dizendo, não vai muito longe, fica no deserto. Abra mão dos propósitos, fique no deserto. Não pense nesse negócio de Canaã, esqueça Canaã, esqueça esse negócio de uma vida santa, de uma vida pura, de uma vida perfeita, esqueça. Isso não existe. Misericórdia, claro que isso existe. Mas é Faraó, né? Faraó, ele não vai muito para quê? Faraó dizendo isso. E nós hoje estamos aqui para entender os conselhos que Faraó dá. E dizer para ele, não, Faraó, você, Satanás, está debaixo dos nossos pés. E eu não vou seguir os teus maus conselhos. Então, continuando, quando eu estou falando aqui, não é heresia, porque não sou eu, misericórdia. São os conselhos do Faraó, e o conselho dele é isso mesmo, é ruína, é destruição, é miséria, meu Deus, não temos nem palavras para poder explicar as barbaridades que Faraó propõe e que, infelizmente, muita gente acaba aceitando um desses conselhos dele. Então o Faraó continuando dizendo, isso é ilusão dos pastores, isso é para uma outra pessoa, Moisés. É impossível viver uma vida cristã na presença de Deus com integridade, com mãos limpas, com coração puro. Pois é, veja, é impossível você trabalhar numa empresa, Moisés, e querer crescer sem manipular, sem mentir, sem jogar um contra o outro. Misericórdia. É impossível você querer ser o primeiro aluno na sua escola sem dar uma coladinha. Isso é impossível. Esqueça esse negócio. Esqueça Canaã, fique no deserto. Faraó então dizendo, olha, eu deixo você ir ali, mas não vai muito longe. Fica no deserto. Faraó estava dizendo, fique ao alcance dos meus olhos. Fique debaixo da minha influência. Não vá longe. Eu não quero que você rompa comigo, Moisés. Fique debaixo do meu controle. Não ir longe, igreja, significa não aprofundar na adoração. Significa não ter vida de oração. Significa não jejuar. Significa não se relacionar com o Espírito Santo na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos. Não ir muito longe
significa não ter compromisso, reclamar de tudo, colocar defeito em tudo e achar que ir na célula e no culto dominical já está fazendo muito. Hoje, quando a Val cantou aquela canção do dízimo, e ela comentou sobre exatamente isso, de dar tudo, não é, tá, eu sou dizimista, amém, que bom, continue, maravilha. Mas se não olha nem para a cara de alguém, e aí? Você está realmente indo além do deserto ou está ficando no deserto? Muitas vezes, irmãos, nós ficamos no deserto. Muitas vezes nós aceitamos esse conselho do faraó e a gente não vai muito longe. A gente vem para a igreja, mas põe defeito em tudo. Porque o violão não sei o quê. Porque o microfone não sei o quê. Porque a luz não sei o quê. Porque aquele irmão ou aquela irmã não sei o quê. Põe defeito em tudo. Isso é ficar no deserto. Isso é aceitar esse conselho ruim do faraó. Canaã, não. Muita gente pensa que plenitude de bênçãos está no deserto. Sim, porque lá no deserto tinha maná, lá no deserto a roupa, as sandálias cresciam, né, no corpo e no pé. Então as pessoas, então é pleno. Não. No deserto não há plenitude, pois a plenitude prometida por Deus está em Canaã. Tem gente que quer ter o leite e o mel no deserto, mas leite e mel estão em Canaã. Então, nós temos que ir longe sim. E Moisés diz então para Faraó, não. O propósito de Deus para a minha vida, Faraó. E aqui nós podemos então, na nossa mente, declarar no mundo espiritual. O propósito da nossa vida, Satanás, é ir para Canaã. Nós vamos para Canaã sim. Nós não vamos negociar, Satanás, o propósito de Deus. Nós não vamos abrir mão. Nós vamos continuar com intensidade, com inteireza de coração. Como o faraó então viu que Moisés não ia aceitar, não ia admitir, não ia permitir, não quis ficar nesse conselho, como o faraó percebeu que Moisés queria ir mais do que no deserto, queria ir além, vem o terceiro conselho. Então, qual foi o primeiro conselho? Adora aqui mesmo, fica no mundo. Segundo, não, tudo bem, vai lá no deserto, mas não vai muito longe, tá? Fica aqui ao alcance da minha mão. E agora vem o terceiro. O terceiro está lá em Êxodo, vai colocar lá, né? Êxodo 10, versículos 10 e 11. Então, Êxodo capítulo 10, versículos 10 e 11. Então, olha lá, veja, porque tem sempre uma coisa embutida. A gente lê e às vezes não se dá conta, mas tem uma coisa embutida lá. Vamos ver. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora, ide vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Espera aí. Então, lá no versículo 10, olha se eu vou deixar ir vós e os vossos pequeninos. Aí ele conclui, pode ir os homens. O que está embutido aí? Os homens podem ir. Mas os pequeninos, ou seja, os filhos, e filho aqui, irmãos, várias conotações. Podemos falar de frutos, podemos falar de filhos espirituais, mas também podemos falar de crianças, juniores e jovens. Os homens podem ir, mas os pequeninos não. Esse é o terceiro mau conselho. Então, o terceiro mau conselho é: celebrai ao Senhor, mas deixai
os vossos filhos comigo. Não levem as crianças com vocês, deixem as crianças comigo, Faraó dizendo. É como se o diabo estivesse dizendo: eu quero seus filhos, eu quero suas crianças, eu quero seus juniores, eu quero seus adolescentes, eu quero seus jovens. Deixem essa geração comigo, deixem essa geração para mim. Vão vocês, velhos, pode ir. Já que vocês são assim tão obstinados mesmo, então vão. Agora, deixem seus filhos. Eu os quero mentorear. Eu os quero educar do meu jeito. Trazer os filhos em todas as reuniões, em todos os cultos? Não precisa. É demais. Coitadinhos. Deixa eles lá na casa, jogando, brincando, assistindo. Tadinho, é muita coisa. Trazer os coitadinhos numa vigília. Não, tadinho dos filhinhos. Deixa em casa. Para que ensiná-los a Bíblia? Cânticos, louvores, adoração. Para que levá-los à EBI? Não. O diabo quer os nossos filhos, igreja. O diabo quer essa geração de crianças, de juniores, de adolescentes, até mesmo de jovens. O diabo tem feito altos investimentos para manter os nossos filhos debaixo de sua influência, debaixo de suas garras, escravizados por ele. O diabo tem investido em jogos, músicas, novelas, filmes, drogas, álcool, cigarros, sexo, games. E eu posso dizer que tem mesmo. Tudo bem, a gente não pode espiritualizar tudo, mas se a gente assim der uma pensada às vezes, vamos só pensar, não precisa espiritualizar e nem concordar comigo. Mas o pastor estava falando no domingo, né? Lembra que ele falou da Casa de Papel? Que a gente torcia para quem mesmo? A gente torce para o bandido, não é assim? Que negócio é esse, né? De torcer para bandido, pois é. É estranho, né? Mas é assim que é, irmãos. O diabo ele tem feito altos investimentos. O jogo mais jogado pelas crianças e adolescentes, até alguns adultos hoje, qual é? No celular? Free. E como é que é esse jogo? É luta? Ou é, né? Ou vamos brincar de mãe, de pega-pega, de vamos nos alegrar. Não, é luta, é pancada, é tiro, vamos matar. Porque quanto mais eu mato, ponto, vou ganhar ponto, e não sei o que. Não é assim? O diabo tem feito altos investimentos, igreja. E daí de novo eu falo, não precisamos espiritualizar tudo, porque o diabo não é dono de nada, mas ele usa as coisas. Internet, celular, essas coisas, é muito bom, mas se for mal usado, é lixo. E isso não é só a internet, tudo. Uma vez eu participei de uma conferência bíblica que se chamava Vida Cristã Equilibrada. E daí nessa conferência várias coisas foram faladas, e dentre elas é isso mesmo, é a questão do equilíbrio. Nem tudo ao céu, nem tudo à terra, a gente tem que aprender a ter equilíbrio. Tem pessoas que ficam no celular aí 5, 7, 10 horas por dia. E existem pesquisas que dizem sobre o mal que faz. Vocês já viram falar em nanofobia? Nanofobia nem é o assunto, né? Mas é que a gente entrou no celular. A nanofobia. Lembra quando o Facebook, o Instagram e o WhatsApp saíram tudo do ar? Aposto que um monte de gente ficou, meu Deus, será que já voltou? Pegar o celular. Será? Não voltou ainda. Meu Deus. Nossa, esse WhatsApp, o que aconteceu? Espera aí, deixa eu pegar o celular de novo aqui. Nossa, ainda não voltou. Meu Deus. É a tal da abstinência da tecnologia. Enquanto o tal do Face ou do WhatsApp, ou sei lá de quem, não voltou, as pessoas ficavam ali, meu Deus, isso é síndrome, isso é tal da abstinência. E isso se chama nanofobia. E tem muita gente com nanofobia, porque está usando demais a tecnologia e não está tendo equilíbrio e está ficando doente.
E daí entra em depressão, e aí fica com sonolência, e fica nervoso. Pode ver como as crianças hoje em dia estão hipercinéticas. Por que elas estão hipercinéticas? Elas estão muito nervosas, muito agitadas. Culpa da tecnologia em excesso. Então, é bom tecnologia? Claro que é. Mas lembrem-se, vida cristã equilibrada. Mas continuando aqui então no terceiro mau conselho, o diabo tem investido então maciçamente, pesadamente, dizendo: deixem que eu eduque os seus filhos, deixa para mim, deixa ele comigo, não precisa levar na igreja não. EBI, Escola Bíblica Infantil, não, aqui. E o duro é que a influência de Satanás hoje tem sido tão grande, que em alguns lares, filhos de 3, 4 ou 5 anos, ou até menos, decidem o que os pais vão fazer. Antigamente, quando nós íamos em restaurante, o pai, a mãe dizia para o filho assim: senta ali, a comida é essa e tal. Hoje em dia, os pais falam para o filhinho: onde você quer sentar, benzinho? Amorzinho, que você quer comer, benzinho? Não é assim? Quem está decidindo são os filhos. Filhos de 2, 3 anos. Ai, amorzinho, onde você quer sentar? Aí o amorzinho começa a ficar nervosinho, bater os pezinhos. Eu não quero aqui. Tá bom, não precisa. Senta aqui. Onde você quer então? Pelo amor de Deus, não. Você manda. A coisa está feia. A Bíblia diz: ensine a criança o caminho que deve andar. Se a Bíblia diz ensine a criança, é porque ela não sabe. Ela não sabe o caminho. Ela não sabe, e somos nós, os pais, e somos nós, irmãos, pastores, enfim, líderes. A gente tem que trabalhar, ajudar, ensinar. Somos nós, os pais, que devemos então ensinar. E se ela não quer, existe uma vara que te ajuda. A vara tira a estultícia da criança, tira a malandragem do coração da criança. Claro, a vara, irmãos, não para bater, para espancar, não. Ninguém está falando disso aqui. Mas, ninguém está falando de espancamento, ninguém está falando, não é isso. Mas tem que, a vara ali, cuidado, ó o limite, tem que dar limite. Você não tem paciência de ler a Bíblia com seu filho? O diabo diz: deixa para mim que eu tenho um filme bem bom que ele vai assistir ali. Você não tem tempo de orar com o seu filho? O diabo diz: não precisa. Para quê? Você tem dó de levar ele aos cultos da igreja, nas reuniões, nas vigílias? Tadinho do meu filhinho. Não, fica jogandinho aí hoje, não precisa. Você acha que eles vão cansar demais, né? O diabo fala: não, tá certo, deixa aqui. Eu já tenho aqui uns filmes uns jogos bem da hora, deixa para mim. Porque o diabo queria que as crianças ficassem. Porque o diabo, ele queria, que as crianças cultuassem a Deus. Não, você acha? Porque ele sabe que se os nossos filhos, nossos juniores, nossos adolescentes, nossos jovens, o diabo sabe que se eles aprenderem a cultuar a Deus desde pequenininho, pertencerão ao Senhor, e não tem diabo nenhum que vai tirar. A próxima geração seria toda de Deus. Agora, se o diabo sabe então que se ele não orar, se não ler Bíblia, se não ir para a igreja, ele sabe o que vai acontecer, a geração será dele, e é isso que ele quer, e é por isso que ele luta, e é por isso que Faraó disse: deixa, vocês homens, vocês mulheres, vocês são obstinados mesmo, então vocês podem ir, mas deixa os pequenos ir. E Faraó sabe, irmãos, que quando nós cultuamos ao Deus vivo, isso produz em nós vida, satisfação, alegria, júbilo, ânimo, contentamento. Se as crianças cultuassem a Deus desde pequenininho, Faraó sabia
que não teria mais jeito, ele perderia. Mas Faraó quer o teu filho. Faraó quer o teu filho. Então preste atenção, que essa palavra, esse terceiro conselho que o Faraó está dando, que você não caia nesse conselho dele. E declare no mundo espiritual nessa hora. Declare, não precisa falar aqui comigo, aqui em voz. Eu não vou falar para você repetir, mas declare no mundo espiritual: o meu filho é do Senhor Jesus. Por isso, então, gente, nós temos que prestar atenção. Nós temos que, quando lemos a Bíblia, e por isso que o apóstolo Paulo colocou que o que foi escrito lá no Antigo foi escrito para nosso ensinamento. A gente às vezes despreza, acha que o Velho Testamento não tem assim. Tem sim, tem. E nós precisamos orar pelos nossos filhos, ungir os nossos filhos, abençoar os nossos filhos, declarar o favor de Deus sobre nossos filhos, para que Faraó não coloque as suas garras imundas sobre os nossos filhos. Mas aí, né, irmãos, depois de falar de 3 conselhos ruins, o Faraó vem com o quarto. E é ruim, é claro. Você acha que ele vai dar algum conselho bom? Nunca, né? Nesse contexto aqui, não. Então, Êxodo 10, 24, é o último conselho de Faraó, o quarto, e que também não presta, né? Mas vamos lá, vamos a ele. Êxodo 10, 24 diz assim: então mandou o Faraó chamar a Moisés e disse: ide, servir ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequenos. Pode ir, mas os gado, o rebanho, isso fica. Deixem os vossos bens. Faraó está dizendo para não cultuarmos o nosso Deus com os nossos bens. Não traga suas ofertas, é isso que Faraó está dizendo. Não traga os seus dízimos. Quando ele fala de rebanho, de gado, são os bens. Porque naquela época, gente, não é como hoje, não tinha dinheiro, assim, moeda, quer dizer, né? Ainda era antes de Cristo, tempo de Moisés. Então, as mercadorias, os gados, era feito por troca. Então, quando você fala de gado, de rebanho, automaticamente você pode transpor para bens, para dinheiro, para, enfim. E Faraó não quer que cultue os gados, os rebanhos, isso não. Você já percebeu que quando falamos de igreja para uma pessoa que não é convertida ainda, a primeira coisa que a pessoa fala assim: não vai dizer que você dá dízimo. Eles zombam, porque não conhecem. E é assim, é o espírito de Faraó, gente. As pessoas dinheiro não entra. Então, nesse contexto, Faraó está dizendo: deixa os seus bens para eu controlar, para eu administrar, para eu lucrar em cima deles. Não coloque os seus bens nas mãos de Deus, não. Não coloque a sua profissão, a sua empresa, os seus negócios, os seus produtos. Não faça isso. É Faraó dizendo. Mas, novamente, nessa hora que nós vamos declarar no mundo espiritual que tudo que é nosso é de Deus. Amém? Tudo que é nosso, tudo é de Deus. Faraó, Satanás não tem direito de nada. Então, Faraó propõe controlar os nossos negócios, tá? Ele propõe ser o nosso conselheiro administrativo. Quando nós dizimamos, a gente fecha a porta para o diabo, e a gente abre as portas para Deus, e Ele abençoa. Faraó sabe que quando você semeia, você colhe, e ele não quer que você seja abençoado. Mas como é que devemos então responder a esses 4 conselhos de Faraó? Então agora, irmãos, vem a aplicação. Até aqui eu falei dos 4 conselhos ruins que Faraó nos dá. E eu vou brevemente aqui. Primeiro, adora a Deus no mundo mesmo. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, deixa eu assim. Depois, não, tudo bem, tá, pode ir para o deserto, mas não vá muito longe, né?
Não precisa exagerar. Depois vem o terceiro. Não, tá bom, vocês são obstinados, vocês querem ir porque querem, podem ir, mas deixa os seus pequeninos. Quarto, tá bom, pode ir, mas deixa os seus bens. Agora vem a aplicação. O que nós devemos responder a Faraó? Então a primeira resposta, tá? Coloque lá para a igreja, João 17, 16. A primeira resposta bíblica, né? Então João 17, 16 diz assim, porque o Faraó quer o quê? Ele quer que a gente fique no mundo. E o que o apóstolo João escreveu dizendo? Que Jesus falou, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Romanos 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo, ele fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, tal, que apresentai, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Enfim, mas no versículo 2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Então, essa história de eu nasci assim, e eu vou continuar assim, e eu vou morrer assim, não, eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Amém? Você é de Deus, amém? Segunda aplicação, não vai muito longe, fica no deserto mesmo, tá bom. Segunda aplicação, coloque lá, então, Lucas capítulo 15, e o versículo 20 até o 24. Então, Lucas capítulo 15, do 20 ao 24, é a história do filho pródigo. Nós estivemos meditando nessa história durante um tempo, quando o pastor estava trabalhando, né, essa questão do volta para casa, e a gente na célula, né, a gente pôde estar ministrando nas células, os líderes, enfim, as pessoas puderam estar ministrando nas células sobre esse tema. E esse tema, o menino estava lá no deserto. Estava lá, eu não vou ler o texto, tá? Mas está aí na tela projetado, você pode ler. O menino estava lá apacentando porco, cuidando de porco, e ele estava lá fedido, e ele estava numa situação de miséria, e ele estava numa situação de penúria. Mas Deus não chamou ele para ficar lá naquela situação. Então ele levanta, e ele vai até o pai dele. E o pai, o que faz? Coloca um anel no dedo, sandália nos pés, prepara o melhor novilho e faz uma grande festa. Leite e mel. Lá ele tinha alegria, ele tinha comida em abundância, ele tinha leite e mel. E é para isso que o nosso Deus nos chamou, para que nós também possamos ir a Canaã, onde vai ter leite e mel, para que a gente não fique ali comendo as bolotas dos porcos, para que a gente não fique fedido como eram os porcos, mas que a gente fique cheiroso, sandália no pé, anel no dedo, né? E comida, e festa, e alegria. É isso, Deus chamou a gente para isso daí. Terceira, quando o faraó diz assim, não, tá bom, vocês são obstinados, então vocês podem ir, mas deixa os seus pequeninos. Aqui nós aplicamos com Josué capítulo 24 e o versículo 15. E o que Josué falou ali? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem nada de deixar os pequeninos, não tem nada de deixar as crianças, nem os adolescentes, nem os jovens, não. Nós vamos todos, porque nós vamos servir ao Senhor. O quarto conselho, a quarta aplicação, com relação aos bens, Salmos 96, versículos 5 a 8. Salmo 96. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus.
glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. O diabo quer impedir de que o propósito de Deus aconteça em nossas vidas, mas ele já está derrotado, amém? Ele já está frustrado, ele já está vencido em nome de Jesus. E a conclusão, então, nesse momento, o Ministério de Louvor pode já se posicionando. A conclusão, então, assim como você já tem vencido, eu creio que o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, que ainda está servindo o diabo, através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu conselho, essas pessoas serão resgatadas. Essas pessoas também serão colocadas num lugar de vitória, numa posição de vitória em Cristo Jesus. E nessa hora, já o ministério vai cantar, e eu quero então pedir para que a igreja nessa hora também fique de pé, por favor, por gentileza. E eu quero fazer apelo. Primeiro, fazer apelo, provavelmente para quem de repente esteja online e que porventura não tenha recebido Jesus ainda. Porque, como nós não temos visitantes, mas também o apelo serve. Se há aqui e há em casa alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador, que ainda está seguindo às vezes o conselho de Faraó, não, eu estou bem, eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim, o meu pai foi assim, o meu avô também foi, meu bisavô, tataravô, todo mundo foi, então deixa assim. Talvez você tenha vivido esse tipo de vida. Você crê em Deus, mas você prefere ficar no mundo. Então, se sinta nessa hora apelado, para que você então mude de vida. E qual é o posicionamento? Venha para a igreja. Aqui tem líderes, pessoas que te receberão de braços abertos, para que você possa ter comunhão com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você, igreja, que aqui está também, e que porventura quer receber Jesus, a oportunidade também é para si. Mas também para você que tem seguido às vezes os conselhos de Faraó, talvez Faraó pega você, ou na questão de ficar no mundo, no sentido assim de ir para a igreja, fazer, mas não fazer com intensidade. Se você está nessa situação, o apelo também convoca você. Mas se você não, você até está na igreja, mas você acha que no deserto já está legal, você acha que a roupa cresceu no corpo, o maná caía todo dia, você está se contentando com o maná. Então esse apelo também é para você, porque Deus não quer que você se contente com o maná, Ele quer que você tenha o leite e o mel. Mas se você também é dessas pessoas que tem dó do filho, ai tadinho do meu filhinho, para que eu vou levar ele em vigília, para que eu vou levar ele na igreja, não, deixa ele descansandinho aí, não tem problema. Se você é desse tipo, o apelo também é para você. E se você tem dificuldade de ofertar, tem dificuldade de dizimar, tudo bem, nós vamos orar, e esse apelo também é para você. Que Deus seja o Deus da tua vida, e que você possa repelir veementemente os conselhos de Faraó, e que você possa realmente dedicar a tua vida e dar o teu coração totalmente a Ele. A Bíblia diz que se atentamente ouvir a Deus e obedecer a Ele, as bênçãos correrão atrás de você. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 28.
E quando você pegar o livro de Deuteronômio e tiver curiosidade, e ler ali o capítulo 28, você vai ver que do versículo 1 até o 14, mais ou menos, você vai ver um monte de bênçãos que vão acontecer, caso você escute a voz do Senhor e obedeça a Ele. Mas nesse mesmo livro, se você continuar a leitura, você também verá que se você não fizer, você verá também muitas coisas ruins. E nessa noite então, eu quero que você seja abençoado, abençoada. Ouça os conselhos de Deus e não os de Faraó. Amém?